18 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia, mas hoje sem a Rosânia, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 1. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias, não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus,
Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E ele mostra sua bondade a todos os que o temem, em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos, com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: O que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer, em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Por isso, nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito. Viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Uau! O primeiro capítulo de Lucas tem 80 versos, bem grande, né? Hoje eu vou explanar esse capítulo primeiro, sem a ajuda da minha esposa, ela está viajando, e a gente vai tentar gravar alternado sozinha, por causa da distância, mas não deixando de cumprir
a nossa responsabilidade junto com você de concluirmos a leitura da Bíblia. Lembrando que falta pouco mais aí de 2 meses e meio para nós finalizarmos toda a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Bem, como eu já tenho dito em Mateus e em Marcos, eu vou dizer também acerca de Lucas, que é a dificuldade da gente selecionar um assunto apenas diante da riqueza de informações, de tantas passagens que são elucidadas. Eu queria falar sobre algo muito interessante que pela primeira vez me chamou a atenção na leitura. Ou seja, sempre que a gente lê a palavra, de alguma forma esse conhecimento vai vir com uma nova revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Preste atenção no que acontece com Zacarias quando o anjo Gabriel o visita para dizer a ele que a sua mulher, mesmo sendo avançada em idade, vai ter um filho. A palavra fala assim, preste atenção, versículo 19. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Ou seja, ele já tinha falado para Zacarias que ele teria um filho. E é interessante que a Bíblia fala que Zacarias respondeu assim: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velha, minha mulher também. Ou seja, ele estava mostrando a realidade dos fatos, e a realidade dos fatos era que assim como a sua mulher era velha e até então estéril, e ele também já estava avançado em idades e era velho, como que isso poderia ser possível? Perceba que ele faz um questionamento. Só que Gabriel responde dizendo assim no versículo 20, você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Aí, o mesmo Gabriel vai dar a notícia para Maria. Preste atenção. Ele chega para Maria e Maria disse assim, quando ele respondeu acerca de que ela iria dar à luz a um filho. Preste atenção. Versículo 31, você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Aí, olha o que ela responde no versículo 34. Isso não é possível, pois eu sou virgem. Aí, Miguel vai e responde para ela. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel estará grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filho, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. O que eu percebi, não sei se você já notou, assim como o Zacarias, que apresentou a impossibilidade, e essa impossibilidade estava baseada na velhice, tanto dele como da sua esposa, Maria também apresentou a sua impossibilidade. Maria disse, como é que isso pode ser possível se eu não conheço o homem? Inclusive, na tradução que a gente está usando, diz, isso não é possível, pois eu sou virgem. Só que você consegue perceber a maneira como o anjo Gabriel responde ao questionamento de Zacarias e a maneira como ele responde ao questionamento de Maria? Zacarias chega a ser, de certa forma, advertido, e essa advertência, ela não só vem de forma verbal, mas ela também vem através de uma punição, de certa feita. Durante todo o tempo que a mulher de Zacarias estava grávida, ele não falou. Ele só volta a falar quando ele escreve o nome, depois que o menino nasce, numa tábua, para dizer qual era o nome que o menino deveria se chamar, porque estavam querendo colocar o nome dele igual o nome do próprio pai, no caso Zacarias. E aí é a partir daí que a boca dele se abre. E por que quando Maria também apresenta a sua dificuldade, dizendo isso não é possível porque eu sou virgem, por que o mesmo Gabriel não agiu da mesma forma como agiu com Zacarias? Ok, minha liberdade poética, eu vou conjecturar. A gente sempre sabe que existem respostas que a gente não pode defini-las precisamente, mas dentro da nossa compreensão e na luz do Espírito de Deus que vai concedendo a gente esse entendimento, a gente vai buscando respostas que pra gente, humanamente falando, são óbvias. Então o que é óbvio para mim? O que é óbvio para mim é que Zacarias já era um homem de idade, era um sacerdote, que tinha anos de experiência com Deus, que conhecia a Deus.
Um homem que sabia que quando o Senhor falou com Abraão e com Sara, eles já eram avançados em idade e ainda assim, né, aos 100 anos de idade, está ali Abraão sendo pai, Sara aos 90 anos sendo mãe. Então, por que a idade avançada de Zacarias e da sua mulher Isabel poderia ser um empecilho? Então parece que quanto mais conhecimento a gente tem, e parece que quanto mais experiência com Deus a gente tem, quanto mais é a nossa posição no sentido de ser Zacarias um sacerdote, mais nos é cobrado quando a gente age de uma forma errada diante de algo que Deus nos coloca. Eu não quero apresentar aqui essa situação como se houvesse uma injustiça, né? No padrão da justiça de Deus. Com Zacarias foi assim, com Maria foi assim. Mas é entender essa metodologia. Por que que com Zacarias foi assim? Por que que ele teve que pagar durante 9 meses com silêncio, sem poder falar, porque lhe faltava a fala? Mediante o fato de ter somente apresentado as suas dificuldades, que era a sua idade avançada. Porque Zacarias, como sacerdote, tinha a responsabilidade de acreditar que aquilo que Deus estava através do seu anjo falando iria acontecer. E Maria? Maria também não duvida? Maria também não apresenta a sua limitação? Ela não diz, isso não é possível porque eu sou virgem? Bem, Maria tinha aproximadamente de 13 a 17 anos de idade. Então acredita-se basicamente nessa idade que Maria teve quando foi visitada pelo anjo. Então você consegue imaginar alguém com 17 anos de idade, vamos colocar a idade máxima, que é o que é mais coerente pra gente, né? Então vamos imaginar que com 17 anos de idade ela recebesse uma palavra daquela. Qual o nível de conhecimento que Maria tinha de Deus? Qual o nível de conhecimento que Maria tinha acerca do Senhor? Que posição essa mulher tinha dentro de um conceito religioso, dentro de um conceito do templo, das sinagogas? Ela estava começando a sua caminhada com Deus. E é por isso que Gabriel pega leve com ela. Disse, olha, para Deus não há nada impossível. E aí ela não é punida. Ela não é punida porque ela ainda tinha recebido pouco. E por isso não se exigiria tanto dela. Mas de Zacarias não. Zacarias já conhecia Deus, era sacerdote, era aquele que era responsável por levar as orações do povo a Deus, por apresentar a Deus o pedido de perdão pelo pecado do povo. Ele tinha uma responsabilidade muito maior, então a sua resposta deveria ser diferente. Bem, eu não sei quanto tempo você conhece a Deus, mas de uma coisa eu estou certa. Se o Senhor te disser que Ele vai te dar algo, acredite, não duvide. Para Deus não há nada impossível. Ele só usa de metodologias e de formas de agir, ao qual a gente chama de modus operandi, diferente. Ele pode ter feito assim com Zacarias, e o importante é, Zacarias aprendeu a lição. Ele fez assim com a Maria, e o importante é que ela aprendeu a lição. E o ápice de todo esse ensinamento que a gente vê nessa situação, como cada caso é tratado, é que Deus é Deus. E o mais importante é que a gente entenda que aquele que se aproxima de Deus se aproxima por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca a Deus, ele o busca sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Fica com essa palavra. E se Deus tem uma promessa na sua vida, creia, porque Ele vai cumprir cada uma delas. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, em Lucas 2 ao 3.